boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, né, estou aqui para trazer um pouquinho, né, da palavra de Jesus, né, para trazer uma reflexão, para que todos nós, né, possamos cada dia mais aprender, né, qual o verdadeiro sentido, né, do Evangelho de Jesus, da palavra de Jesus. E hoje, irmãos, eu trouxe, né, uma reflexão do Livro dos Espíritos. E então, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a influência dos espíritos em nossas vidas. Então, queridos irmãos, durante esse estudo, né, que eu fiz, eu falo assim, cada dia que eu vou estudando, eu vou, né, vou aprofundando e, né, tenho assim, o maior prazer em trazer para vocês, porque é coisas novas que eu estou descobrindo e é muito gostoso, né? É muito bom quando a gente vai aprendendo e tendo a oportunidade de levar para outras pessoas. Então, assim, para mim está sendo muito prazeroso estar aqui com vocês nessa noite. Então, queridos irmãos, antes, né, de iniciar, queria só para refletir um pouquinho, né, a respeito, né, de como se dá a influência dos espíritos no nosso meio, em nossas vidas, de como que acontece isso. Desde sempre, mesmo antes, né, de eu me tornar espírita, eu já via relatos na família de influências de espírito, né, de presença de espírito. Mesmo eu tendo outra crença, a minha família vindo de outra crença, nós já era sabido, né, no nosso meio de presença de espíritos, né? E algumas vezes, assim, na minha família, né, ainda criança, tive relatos né, de pessoas mais velhas que tiveram esse encontro com espíritos, tiveram essa conversa com espíritos. Então, assim, não é um assunto somente que, né, a nós espíritas. É muito bom a gente ter essas informações, a gente ter esse conhecimento, para que a gente possa, né, ter um entendimento maior e às vezes, né, quando alguém vinha nos procurar, a gente ter recursos para orientar essas pessoas, né? E assim, eu me recordo quando ainda pequena, eu me lembro de falecimento de uma tia minha, né, aqui em Rondonópolis, ela tinha falecido. E nós morávamos, né, em fazenda, né, no meio do mato. Na época não tinha telefone, assim, celular, né, tinha telefone fixo, mas não era todos que tinham condições, né, de adquirir. Então era muito difícil o meio de comunicação. E eu me lembro que eu estava dormindo na casa de uma tia e de repente à noite, né, eu acordei com essa tia, né, falando que tinha entrado alguém na casa e procuramos, né, e ela procurando e eu ali muito pequena não entendia aquilo, né? E aí eu me lembro muito bem, né, porque assim, junto com tudo isso vem o medo, né, de nós, né, que nós temos dos espíritos. E eu me lembro da minha tia dizer assim, a Florinda morreu. Eu me lembro como se fosse hoje esse momento. Então, assim, sempre, em toda a nossa vida, a gente tem, né, esses momentos que nós ouvimos contar essas histórias, né, de espíritos. Então, até que ponto os espíritos podem influenciar, pode nos visitar, pode estar conosco. Então, assim, é um assunto muito bom para a gente conversar, para a gente interagir aqui. Então eu trouxe, né, como já é sabido, o Livro dos Espíritos é muito perguntas, né, é baseado em perguntas e respostas. Então, assim, vou estar fazendo as perguntas e vou estar respondendo e dialogando com vocês aqui, tá? Qualquer pergunta vocês podem colocar aí, se possível depois a gente vai estar respondendo, tá? Que surge alguma dúvida, né? Então, queridos irmãos, a influência dos espíritos. A relação dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação, né? Então, né, é muito constante, aqui diz, né, que é muito constante a presença dos espíritos.
E eles nos ajudam. Os espíritos bons, eles nos ajudam quando nós estamos passando por alguma prova, alguma dificuldade, né? Eles vêm nos auxiliar. E também, né, aqui diz que os maus espíritos, nos convidam ao mal. Então, assim, temos que ter esse discernimento que os bons espíritos, ele vai, né, estar nos auxiliando, nos ajudando em todos os momentos da nossa vida, e que os maus espíritos também estão, né, do nosso lado, e que eles estão nos convidando a todo momento a fazer o mal. E é para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair em seu estado. Então, assim, para os maus espíritos, para esses irmãos que ainda estão, né, como posso dizer, nesse estado inferior, para eles sentem prazer em ver, né, nós sucumbir, nós cairmos, porque nós vamos estar, né, junto com eles, tá bom? Quem são esses espíritos, né? Então, assim, surge às vezes essa pergunta, essas dúvidas. Quem são esses espíritos? São os seres inteligentes da criação, né? Então, os espíritos são seres inteligentes da criação, né? Da criação de Deus. São as almas dos homens, despojados do corpo físico. Então, ó, o que é o espírito? É as nossas almas, né? Quando desencarnamos, esses espíritos, né, ele deixa esse corpo, deixa a matéria, e ele, né, deixa o corpo físico, e ele se torna um espírito. Então, né, isso é os espíritos. E onde estão? Né, por onde está? Será que tem um lugarzinho que ficam lá? Será que tem mesmo o inferno, onde ficam os maus, e o céu para os bons? Será que é isso? Então, aqui no Livro dos Espíritos, diz assim: povoa o universo. Ele está em toda parte, em todos os lugares, né? Pode estar, né? Inclusive está aqui, está em todo lugar, irmãos, né? Às vezes a gente pode sentir medo, mas eles estão em toda parte, né? E assim, devemos ter medo? Não, né? Devemos ter medo do nosso pensamento. Então, assim, conforme a gente for estudando aqui, vocês vão entender o porquê que não devemos ter medo dos espíritos. Devemos ter medo do nosso pensamento. Os espíritos, então, na questão 459, os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? Tem uma pergunta já bem direta, né? Os espíritos influem. Eles têm essa influência sobre os nossos pensamentos e ações? A este respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes, são eles que vos dirigem. Então, queridos irmãos, aqui, né, na questão 459, diz que os espíritos, eles têm uma grande influência sobre todos nós, né? E que às vezes, né, a maioria das vezes, são eles que vos dirigem, que muitas vezes, tanto às vezes nós podemos estar, né, influenciado e ele está falando por nós, como também uma pessoa pode estar sendo, né, no caso, influenciada, e essa pessoa está falando conosco. Então, pode ser das duas formas, né? Tanto nós podemos estar falando algo que está sendo intuído por um espírito, quanto a outra pessoa que está falando conosco pode estar sendo intuída por um espírito. E isso em qualquer circunstância, qualquer momento, em qualquer lugar, né? Não é só numa sessão mediúnica, é em qualquer lugar. Às vezes no trânsito, né? Às vezes diversos lugares, irmão, onde vocês menos imaginar, pode estar uma pessoa influenciada por um espírito. Então, assim, essa pessoa pode estar sendo influenciada por um espírito bom e por um espírito que ainda não está no estado positivo, evolutivo, né? Ainda está, né, um espírito não bom, tá bom? Então, ó, muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, muitas vezes são esses espíritos que estão influenciando, tá bom?
E aqui na questão 457, diz assim: o espírito pode conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Então, é mais uma pergunta, né? Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Então, assim, quando às vezes nós fazemos, né, palestra, estudo, e às vezes ressaltamos bastante a questão da gente ter cuidado com nossos pensamentos ocultos, é porque nós podemos esconder os nossos pensamentos, as nossas intenções, das pessoas que estão aqui, que às vezes não têm condições de perceber, né? Mas dos espíritos, né, que estão desencarnados, é impossível, né? Aqui está dizendo assim, ó, conhecem muitas vezes aquilo que deseja ocultar a vós mesmo. Então, às vezes, irmãos, até aquele sentimento, né, aqueles pensamentos que às vezes não queremos ter, que escondemos até de nós mesmos, às vezes um segredo, né? Que nós mesmos nos condenamos, não conseguimos colocá-lo para fora e fala assim, perdoar a nós mesmos, os espíritos estão ali, vendo tudo isso, tudo que estamos pensando, e às vezes, irmãos, né, como nós vamos ver aqui mais para frente, é neste momento que eles nos pegam, é neste momento, né, que eles ficam na espreita, e é neste momento que eles, às vezes, conseguem nos perturbar, tá? Então, ó, conhece muitas vezes aquilo que deseja ocultar a vós mesmos, nem atos, nem pensamentos, pode ser dissimulado para eles. Então, a minha boca pode dizer algo, mas se o meu pensamento estiver dizendo outro, os espíritos estão vendo, né, tudo isso, e então depende, né, por isso que eu digo que depende, eu não, né, aqui segundo Allan Kardec, nós temos que vigiar os nossos pensamentos, né, não somente as nossas ações, mas o que pensamos, porque os espíritos têm condições para isso. Então, aqui na questão 460, irmãos, diz assim, né, aqui diz assim, além dos pensamentos que nos são próprios, muitos outros existem que são sugeridos pelos espíritos. Então, assim, você, né, para a gente exemplificar, imagina você ter um pensamento e aí de um lado você pensa uma coisa boa. Aí de repente já vem aquele segundo pensamento que não é bom. Então, assim, além dos pensamentos que nos são próprios, né, que são nossos, muitos outros, né, existem que são sugeridos pelos espíritos. Então, assim, aqui nós vamos descobrir, aprender, né, como que nós vamos discernir qual é, né, o nosso pensamento, qual é o pensamento que está sendo sugerido por esses espíritos. Né? E se esses pensamentos, né, se esses espíritos que estão intuindo a cada um de nós, se esses espíritos são bons ou ruins, né? Porque às vezes eles podem até surgir, irmãos, como, né, como espíritos bons, evoluídos, mas dependendo, né, as vibrações que ele vai nos mandando, os conselhos, nós vamos percebendo, porque nós estudamos a palavra, nós vamos entendendo que não é um espírito superior, né? Que são espíritos, né, inferiores, que estão zombando de cada um de nós, né? Para fazer com que cada um de nós caia, né? Então a verdade é essa. Por isso que temos que conhecer, né? Conhecer a palavra, porque a palavra vai nos ensinar como identificar, né, esse mau espírito e esse bom espírito. Difícil distinguir, né? Então, aqui na questão 461, diz, né? Difícil distinguir entre nossos pensamentos e os sugeridos. É difícil, não é fácil. É um treino, né? Que nós vamos ter que fazer. É importante decidir o que fazer, assumindo a responsabilidade. Então, mesmo, né, às vezes, se a gente tiver em dúvida, não saber se aquele pensamento sugerido é bom ou ruim, né? Se é um pensamento sugerido por um bom espírito ou não,
Nós temos sempre que ter, né, em nossa mente que tudo aquilo que fizermos, né, nós temos responsabilidades. Nós é que vamos arcar por tudo isso, né? Então, temos que ter esse cuidado. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Então, é uma pergunta da questão 464. Como distinguir? Imagina, né? Não é fácil, né? E lá também no Livro dos Espíritos diz que se Deus quisesse que fosse fácil para todos nós, Ele separaria como o dia e a noite. Então, é algo para que a gente possa realmente ser mais consciente, buscar mais a palavra de Deus, estar mais atento, né, ouvir o seu interior, aprender o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é o mal, porque através, né, desses pequenos conceitos nós vamos perceber que aquele espírito não está com uma boa intenção conosco, né? Então, Deus ele vai nos permitindo isso, irmãos. Então, vamos lá. Os bons espíritos, né, estudai. Então, a resposta é, estudai o caso, né? Como distinguir? Estudai o caso. Os bons espíritos apenas aconselham o bem. Os bons espíritos, irmãos, ele nunca vai mandar você sair gritando, mandar você ir lá e matar aquela pessoa porque ela te humilhou, né? Ou não, sabe assim, ou não fazer o bem para alguém. Ou nunca o bom espírito vai te aconselhar dessa maneira. E então, cabe a vós fazer a distinção. Então, cabe a cada um de nós. Se eu estou tendo aqueles pensamentos repetitivos de maldade, que às vezes, irmãos, falam assim, todos nós temos aquele pensamento de maldade às vezes, né? Mas se aquele pensamento persiste, então espíritos inferiores que estão influindo o nosso, né? Tentando influenciar cada um de nós para que a gente venha fazer o mal. Então, temos que ficar atento. Então, os bons espíritos apenas aconselham o bem. Apenas aconselham o bem, né? Às vezes, nós encontramos, né, diante de alguma dificuldade e temos amigos, parentes que nos aconselham, né? E é da mesma forma. Talvez né, os espíritos inferiores, eles usam, né, aquela pessoa para fazer com que você, né, para tentar influenciar você negativamente. Também temos que ter esse cuidado. E nós também, quando formos dar um conselho, temos que ter cuidado se aquele pensamento que tivemos, se é algo que vem, né, dos espíritos bons, né, dos espíritos de Jesus, ou se é ainda daqueles espíritos que estão ainda, né, perdidos, que ainda não encontraram o caminho da luz. Então, na questão 465, com que objetivo os espíritos imperfeitos nos conduzem ao mal? Por que eles fazem isso? Eles querem nos levar para o inferno junto com eles? Né, o que eles pretendem? Qual o objetivo deles fazerem isso? Deles querer, né, ver nós sofrendo igual a eles? Que objetivo que eles têm, né? Então, assim, aí aqui vem uma resposta bem sucinta, irmãos, para nos fazer sofrer como eles. Então, como eles estão assim num sofrimento muito grande, porque eles estão ainda momentos perturbados, passaram por muitos problemas, muitos não aceitam a condição que viveu aqui na Terra, ainda se encontra, né, não aceita o caminho da luz, ainda se encontra desorientado aqui na Terra ou em vários lugares. Então, eles querem, né, nos ver na mesma vibração que eles, na mesma faixa etária que eles, com os mesmos sofrimentos que eles. Simplesmente isso, né? Então, aqui, e isso não diminui o sofrimento deles. Eles tentam fazer com que a gente caia, com que a gente sucumba, mas eles não se sentem, não vai diminuir o sofrimento deles, né? Eles não vão ter recompensa de nenhum outro ser, né, superior a eles, à maldade, vamos supor assim, né? Não, é simplesmente pelo prazer de nos ver sofrendo, de nos ver igual a eles,
né? E eles, né, querem nos impor o mesmo sofrimento deles, né? No caso, como eu já disse, eles querem nos impor a isso. Eles tentam, né? Eles tentam influenciar através, né, de palavras, né, nos intuindo para que a gente tome às vezes alguns caminhos que não são bons, para que a gente entre no mesmo sofrimento que eles estão. Eles se sentem insatisfeitos com isso, mas isso não diminui o sofrimento deles, né? Por que Deus permite essa má influência? Né? Porque às vezes a gente pensa assim, né, irmãos? A gente tem uma tendência a querer colocar a culpa em Deus. Assim, mas Deus, ele governa tudo isso aqui. Deus, ele, né, ele pode a qualquer momento falar assim, vamos acabar com isso. Por que que Deus permite que esses espíritos, né, que estão em estado inferior, porque Deus permite que eles venham e tirem a nossa paz, roubam a nossa, né, a nossa tranquilidade, às vezes nossas, às vezes dos nossos filhos, né? E assim, por que será, né? Então aqui, ó, na questão 466, diz assim: Deus permite a má influência para testar a fé e a constância do bem. Então Deus, ele permite isso, então, para testar a fé e a constância do bem. Mas sempre haverá alguém influenciado para o bem, né? Não quer dizer que só haverá, né, espíritos maus que vai estar aqui nos intuindo. Não é isso, né? Então Deus, por que que ele, né, para deixar bem claro, por que que Deus permite isso? Para testar a fé de cada um de nós, para ver se somos capazes, né, de dizer não, de escolher, né, a porta estreita. Então Deus, ele nos permite. Aí nós, né, cabe a cada um de nós usar o nosso livre-arbítrio, porque Deus, ele não faz de nós, né, marionetes, não faz de nós robô. Cabe a cada um de nós escolher o que a gente quer para a nossa vida. E Deus, ele dá essa oportunidade para todos nós, dá o tempo necessário para que cada um de nós descubra o que é bom de verdade, ou o que é bom só passageiro. Porque às vezes, irmãos, né, quando a gente volta aqui nessa questão, né, a gente vai, né, para as más paixões, a gente quer viver de qualquer forma, como se essa vida fosse única, como se, né, não existisse mais nada além disso aqui que estamos vivendo agora. E Deus, ele respeita esse nosso pensamento, ele respeita essa nossa forma de querer viver, porque Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, e ele dá o tempo que for necessário para cada um de nós, né, entender, compreender que não é, né, isso que ele espera de cada um de nós, que essa vida aqui não é tudo, né, que tem algo muito maior do que tudo isso aqui, né? É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra influência contrária que se exerce sobre nós, né? Então, também na questão 466, é o que eu acabei de dizer, irmãos. Então, Deus, ele deixa, né, a nossa consciência nos aconselhar, né? Deixa cada um de nós escolher o que queremos. E, infelizmente, irmãos, alguns irmãos desencarnam nessa condição de viver nessa vida larga. E quando ele chega lá do outro lado, ele se depara numa situação assim que ele não tem, se aqui não tinha sentido, lá também não vai ter sentido. É claro que vai ter espíritos superiores, né, orientando, tentando resgatá-lo, mas também lá não é imposto isso por Deus, né? Deus, ele permite tanto aqui quanto no plano espiritual que cada um de nós, né, tem esse livre-arbítrio do que quer, né? Então, na questão 467, diz assim, pergunta, né? Pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Então, assim, pode o homem se libertar? Eu posso, se eu estou sendo influenciada por um espírito, né, eu estou tendo algumas atitudes que, às vezes você vê assim, a pessoa ela muda o comportamento dela.
quem já teve, já presenciou, né, a pessoa quando ela está com a influência de espíritos, tanto negativo, né, o espírito bom como o espírito mal, a gente percebe como que a pessoa fica diferente, né? Então, assim, aqui pergunta, né, se eu estou sendo influenciada por espírito, esses espíritos estão, porque às vezes não é um espírito, irmãos, às vezes são vários espíritos, né, que estão influenciando muitas vezes de forma negativa, né, uma pessoa. A gente encontra muito isso a todo momento. Então, assim, como que nós podemos nos libertar? Eu digo, cada um de nós que podemos, né, nós estamos sujeitos a isso. E também todos os outros irmãos, se a gente encontrar um irmão que a gente sabe que está tendo essas condutas às vezes distorcidas, uma pessoa que é de um jeito, passar um pouco, ela já está com outro comportamento, né, uns comportamentos assim que às vezes tá rindo do nada, de coisas estranhas. Você percebe que é comportamentos estranhos, né? Muito agressivo, às vezes né, querendo até cometer crimes. Isso, né, a pessoa estar influenciada, né, negativamente por esses espíritos. Então aqui vem perguntando se nós podemos nos libertar desses espíritos que estão nos influenciando e nos arrastando para o mal. Aqui diz sim, né, que podemos ser libertados, né, destes espíritos, porque apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos. Então, quando né, no início eu falei assim, que nós não precisamos ter medo dos espíritos, mas sim devemos ter medo dos nossos pensamentos, aqui diz, porque apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos. Então, irmão, se eu estou num momento que estou sentindo muita raiva, se eu estou no momento que eu estou sentindo muito medo, se eu estou no momento que eu estou com uma ganância terrível, né? Uma ganância assim que além do comum, em ter coisas, em obter dinheiro, isso pode estar trazendo espíritos, né, que estão, né, em baixa vibração, que está desencarnado, eu posso estar atraindo esses espíritos para próximo de mim. E esses espíritos vai estar me intuindo a cometer esses desejos que eu estou sentindo. Então, assim, se eu estou com aquele desejo de trair o meu marido, vamos supor, né? Aí eu falo, nossa, eu podia bem, ele aprontou isso comigo, eu vou, né, vou lá, vou revidar. Eu vou atrair espíritos afins. Eu vou trazer para próximo de mim esses espíritos que praticam isso, né, praticavam isso, e ele vai estar me intuindo, faz isso mesmo, ele merece. Então é assim, irmãos, é simples assim que eles vão estar nos intuindo, né? E às vezes, quando menos nós esperarmos, irmãos, nós não vamos estar respondendo por nós mesmos. Vai ser, né, igual disse lá no início, vai ser o próprio Espírito, né? Esses espíritos que vão estar falando por nós. E de repente, nós já perdemos até a nossa identidade. Né? As pessoas que estão ao nosso redor já nem nos conhecem mais pelas nossas condutas que estamos, né, fazendo aqui, influenciada por esses espíritos. Mas aqui diz que podemos nos libertar. Porque o que nos une é quando nós solicitamos através dos nossos desejos. Então, se temos desejos bons, nós vamos trazer os espíritos bons para o nosso lado. E esses espíritos bons vão estar nos intuindo a fazer coisas boas, não é mesmo? E o contrário, se a gente pensa mal, coisas ruins, vai estar trazendo esses espíritos ruins. Então, temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, as nossas vibrações, né? Então, na questão 468, quando os espíritos maus não conseguem influenciar, afastam-se ou espreitam momentos próprios para contra-atacar. Então, assim, às vezes a gente vem aqui na casa espírita e recebemos o passe e é retirado de nós aqueles espíritos que estavam nos acompanhando. Aí aqui diz assim, esses espíritos maus, né, eles
se afastam? Eles vão embora para sempre? Aqui diz que não, né? Que ele fica esperando um momento propício para que ele volte. Então ele não vai sair caçando por aí uma nova presa, né? Ele não vai sair caçando por aí. Ele, o primeiro deslize nosso, ele vai estar ali do lado e já vai se aproveitar novamente, né? E vai tirar toda a nossa energia, toda a nossa força e, fala assim, desconfigurar, né, cada um de nós, toda a nossa personalidade. Eles conseguem desconfigurar. Então, ele espera esse momento propício. Porque, gente, quem de nós não passa por problemas, né? Então, por isso que Jesus, né, diz, vigiai e orai. Porque ele fica, né, os espíritos inferiores, eles ficam o tempo todo ali esperando um momento para atacar. Né? E assim, aí às vezes, irmãos, assim, só uma curiosidade, né, de uma palestra que eu assisti esses dias. Que às vezes a gente pensa assim que todos nós que estamos, né, que somos espíritas, nós que estamos trabalhando na casa, que nós estamos livres. Não, não estamos, irmãos. Não estamos livres, né, desse ataque dos maus espíritos. Porque vocês imaginam bem, nem imaginam. Todos, eu falo assim, quantos líderes religiosos que sucumbem, né, que caem? Quantos? Então, quando esses espíritos conseguem derrubar um líder desse, eles conseguem colocar a nossa crença, né, na descrença, não é mesmo? Então, assim, por exemplo, assim, quando aconteceu aquilo com João de Deus, ele foi com toda certeza, né, conforme a gente está estudando aqui, ele foi obsediado pelos espíritos, influenciado negativamente pelos maus espíritos. Em algum momento, esses espíritos encontrou, né, um espaço e foi tomando de conta e ele acabou, né, caindo. E acaba atrapalhando, né, um monte de gente, né, toda né, assim, a nossa religião cai, né, no descrédito e tudo mais. Então, assim, se vamos supor assim, trazendo para a nossa realidade aqui, se esses espíritos conseguem pegar ali, né, eu falo assim, algum desejo secreto do dirigente da casa ou de um palestrante da nossa casa e coloca, né, nós a fazer uma coisa muito ruim, né, a matar alguém, a fazer algo assim, né, como é ruim, né, para todos. Então não vai cair só, vamos supor assim, a Rosenilda, a Bia. Quantos em nossa volta, né, vai sentir com tudo isso? Quantos, né, da nossa casa, nossa família vai sentir com tudo isso? Então os espíritos, eles atacam a todos e, né, não, para eles não importam se é um que consegue enxergar os espíritos, que já é médium, né, em grande potencial, para eles melhor ainda, né? Então, assim, só pelo simples prazer de nos colocar na mesma vibração que eles. Como se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem, né? Então, como que a gente pode neutralizar? Se a gente sabe que já estamos sendo influenciados de certa maneira pelos maus espíritos, como podemos fazer para neutralizar, né? Para que eles não tenham esse acesso a nós? Como que nós podemos fazer isso? Então, fazendo o bem e colocando toda a confiança em Deus. Então, né, como sempre dissemos aqui, não somos perfeitos. A todo momento, né, quando nos é colocada a prova, nós temos sentimentos e reações, pensamentos que não são bons. Isso é, né, de nós ainda que estamos no processo evolutivo na Terra, né? E então, o que nós temos que fazer? Temos que voltar nosso pensamento para Deus, voltar nossas ações para Deus, né? Principalmente o nosso pensamento verdadeiro para Deus, nos conectar diretamente com Deus, que isso vai neutralizando aquele desejo daquele espírito em estar nos usando. Nós não vamos mais ser interessante para eles, porque eles querem uma pessoa que tem a mesma vibração que eles. E se eu estou na vibração de orar, né, na vibração de estar grata, de ter amor dentro do meu coração, né, de todo o meu ser, esse espírito não vai se sentir bem do meu lado. E ele vai se afastar de nós.
Então, não é somente ir na casa espírita, receber o passe, não é somente, porque às vezes isso é um remédio, eu falo assim, necessário, né? Eu falo assim que é um pronto-socorro. Às vezes, se a gente não está bem, a gente sabe que está sendo influenciado, nós temos que imediatamente pedir esse socorro. Mas aí depois nós temos que mudar essa conduta, para que a gente, porque não tem condições a gente ficar todos os dias e não pedir um passe para retirar de nós, né, esse espírito obsessor, não tem condições para isso, né? Então nós temos que aprender a ter esse antídoto, né, para quando nos sentimos nessa vibração ruim, saber que estamos sendo influenciados, temos que orar, né, para que afaste, vai afastando esses espíritos de próximo de nós, né? E também diz aqui, ó, evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos inspiram maus pensamentos, sopram a discórdia e excitam todas as más paixões, né? Que as más paixões, que é o ódio, a raiva, a ira, a maledicência. Então, toda vez que ficar aquele pensamento, né, recorrente na tua mente, e você sente raiva, e você sente ódio, né, e você sente vontade de ficar falando para outras pessoas aquele acontecimento, irmãos, vigiai, preste atenção, porque isso não é de você. Isso são espíritos que está te usando, né? Aqui diz que eles vão, né, usar dessas maldades para fazer a gente simplesmente sofrer, né, e ficar na mesma faixa etária que eles, na mesma vibração que eles, tá? Nenhum espírito tem a missão do mal. Então é um engano quando acreditamos que Deus cria uns seres bons e outros ruins. É um engano, né? Eu falo assim que é até uma afronta contra Deus quando acreditamos que Deus tem a capacidade de criar seres bons e seres ruins, né? Então assim, ó, Deus fez por vontade própria. Se o faz é por vontade própria. Se fazemos o mal, se escolhemos o mal, foi a nossa própria vontade. Nós que escolhemos, né? Porque temos o livre-arbítrio. Então cabe a cada um de nós escolher, né? Então Deus, ó, não determina isso mas permite. Deus, ele não determina que uns vai ser bons e outros ruins, mas ele permite que nós, né, se é do nosso desejo nos tornar seres ruins naquele momento, Deus permite. Porque para nós, né, a nossa vida neste momento é tudo. Mas para Deus, diante de toda a eternidade, Ele nos vê como crianças que estão em desenvolvimento, que estão crescendo, que estão, né, caindo e levantando, e que logo, logo, né, vai levar um belo de um tombo, vai se ralar, né, irmã Bia? Vai se ralar e aí vai acordar para a vida, vai ter uma nova percepção e vai, né, entender que o mal não vai nos levar a lugar nenhum, né? E Deus, ele não deixa nós soltos assim, né? Ele ele permite os bons espíritos a vir durante a noite, né, a nos levar para outro plano, né, para o plano espiritual, nos intuir, dizer, Rosenilda, né, você está sendo influenciada por espírito que não é bom, você está tendo algumas condutas que não condiz ao Evangelho de Jesus, então assim, toma cuidado. Então Deus, ele também coloca os espíritos bons para nos auxiliar, né, mas nós é que somos teimosos, não escuta. Eu falo assim que às vezes a gente parece que tampa os nossos ouvidos e não quer ouvir, né, a voz de Jesus, né, a voz dos bons espíritos, os nossos mentores, né. Então assim, às vezes, irmãos, nós somos acometidos de algumas sensações e ficamos às vezes doentes e ficamos muito mal e às vezes procuramos um psiquiatra né, e tomamos um remédio, nós mesmos nos automedicamos e em alguns casos, irmãos, a gente não pode, né, generalizar, mas alguns casos são sim influências, né, de espíritos inferiores, ó, que é uma sensação de angústia, às vezes sentimos uma sensação de angústia, de tristeza,
que a gente não sabe de onde vem, o porquê daquilo, né? E que não é de nós, não tem motivo para a gente estar com aquela angústia, né? Então, assim, é aquele espírito que está ali do nosso lado, que está, né, em sofrimento, então, ele acaba colocando em nós aquela energia dele, né? Então, como nós já estamos, porque assim, ele só chegou próximo de nós porque nós estamos na mesma vibração que ele. Então, é como se, só para a gente exemplificar, para ficar mais fácil para a gente compreender, é como você ligar o rádio. Lá tem vários, né? Não é canal? Sintonia lá, né? Várias sintonias, várias ondas para você conectar, né? Lá tem a 105, a 94, a 99, e lá você vai sintonizar aquela que você mais se identifica, que você mais gosta, que está tocando a música que você gosta, que tem a programação que você gosta, né? Então, os espíritos, ele só vai ficar próximo de mim, né, se ele sentir essa vibração minha. Então, assim, se eu sou uma pessoa que gosta do bem, eu gosto de fazer coisas boas, eu tenho uma energia gostosa, eu gosto de rir, eu gosto de, né? Então, aquele espírito bom vai estar ali do meu lado, vai estar me ajudando a eu cada dia mais crescer, né? E quando é o contrário, eu pego aquela vibração lá, né? Porque é como se fosse a rádio, lembra? O espírito está ali e eu estou aqui, e eu vou me conectar com ele, né? E naquela vibração dele, então aquilo que ele estiver sentindo, eu vou sentir. Se ele está sentindo tristeza, eu também vou sentir. E um vai sugar aquela energia do outro, e um vai transmitir a energia um para o outro, né? Então aqui, ó, sensação de angústia, ansiedade ou satisfação sem causa definida. Às vezes a pessoa está naquela euforia, não sabe por quê, né? E, sabe, aquela pessoa descontrolada, aquela pessoa que parece que quer sair para beber, quer sair, não é dela. Às vezes a pessoa do nada, assim, ela quer sair por aí, né, com uma felicidade que não tem nenhum porquê. Não quer dizer que a gente não tem que estar feliz. Claro que a gente tem que estar feliz. Mas tem umas sensações que são exageradas, né, umas sensações que a gente percebe que não é de mim, não é da Rosenilda, eu não faço isso. Né, umas loucuras assim né, que não é de mim. Que às vezes eles podem, né, como diz assim, eles ficam na espreita para tentar nos pegar. Às vezes é até uma maneira dele fazer a gente ir lá, né, com essa euforia e cometer, né, um acidente, né, uma coisa assim, uma situação que não temos como reverter ela. Então temos que ter cuidado a essas sensações, essa sensação de ansiedade. Às vezes estamos, né, assim, tá tudo tranquilo, né, tudo nos conformes, e a gente surge uma ansiedade do nada. E a gente toma aquilo para nós, né, e não conseguimos desconectar, eu falo desconectar, né, aquela sintonia, e continuamos naquela vibração, né? Então aqui diz, ó, que quase sempre é efeito da influência dos espíritos, quase sempre. Então temos que ter, né, este cuidado. Os maus espíritos podem se aproveitar de circunstâncias correntes para nos fazer errar, como também pode criá-las, como eu acabei de citar. Às vezes ele pode nos intuir a alguma coisa que vai fazer com que a gente caia. Então, se a gente está naquela baixa vibração, temos que ter cuidado. Eu gosto de lembrar, irmãos, né, de um conselho, às vezes, de uma vez que eu tive num determinado momento da minha vida, que me disseram bem assim, ó, né, se você não está bem, se você está sentindo que você está mal, não comece nada naquele momento. Não comece um relacionamento, não comece, né, assim, tentar montar uma empresa, algo semelhante. Por quê? Né? Às vezes até com algumas amizades temos que ter cuidado, porque nós vamos estar atraindo com aquela mesma vibração para nós, e a chance, né, de dar certo vai ser pouquíssimo. Né? Então, assim, conforme a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vai entendendo, às vezes, esses conselhos que nos é dado, não é mesmo? Porque eles são oportunistas, irmãos. Eles vão usar de oportunidades para fazer com que a gente caia, simplesmente pelo prazer, né, de ver nós igual a eles, né, naquela mesma situação que eles, né, em sofrimento. Então, irmãos, aqui eu trouxe, né,
né, mais um pouquinho dessa fala que eu encontrei na Revista Espírita de 1858, né, outubro de 1858. E assim, irmãos, esse conteúdo é um conteúdo riquíssimo. Se vocês forem lá, né, no Livro dos Espíritos, vocês vão, né, na questão... Qual foi a questão que eu iniciei e agora que eu já esqueci? 457, né? Iniciei lá na questão 457. Vocês vão ver, né, a riqueza de detalhes que tem lá. Né, que eu falo assim, é impossível a gente trazer todo, né, teria que ser um estudo de um dia, de uma tarde inteira, para a gente refletir tudo. Então, assim, é riquíssimo. E ainda tem, né, as revistas, né, que traz mais sobre isso, e tantas outras coisas, Relato Chico Xavier e tantas outras coisas, irmãos, né, muito interessante, né, que vocês podem depois estar pesquisando mais. Então, né, na Revista Espírita, diz assim, os espíritos exercem sobre os homens uma influência salutar ou benéfica, né? Ou perniciosa. Ele pode exercer, né, tanto nessa influência boa como ruim, né? Como a gente tem na nossa casa aqui, né, o espírito do irmão José que vem, que intui, né, o médium irmão Valdomiro para nos auxiliar, para auxiliar tantas pessoas que vêm procurar ajuda. Então, tanto tem esses espíritos que é permitido vir aqui nos prestar socorro, mas também tem os perniciosos, né, que estão aí, né, como já dissemos, à espreita, a todo momento, para nos, né, fazer cada um de nós, né, a cair. Não havendo perniciosos, não é preciso, para isto, ser médium. Nem sempre, irmão, às vezes a gente pensa que só porque, né, assim, tem que ser já um médium de grande potencial, e não é, aqui está dizendo que não é. Não havendo a faculdade, eles agem de mil e uma maneira. Então, a todo momento, aqui vem afirmando que os espíritos, eles estão nos intuindo a todo momento, eles estão por toda parte, tanto os bons quanto os ruins, né? E eles podem agir de diversas maneiras, né? Os espíritos bons pode, né, se você é uma pessoa que tem, né, ora sempre, está sempre em boa vibração, é claro que vai ter momento que você vai ter aquela intuição e você vai conseguir aconselhar um familiar, um amigo, né, a não deixar ele sucumbir, a não deixar ele cair, porque os espíritos, né, estão te intuindo a aconselhar essa pessoa, né, a todo momento, isso não precisa ser médium. Kardec afirma que 3/4 partes de nossas ações más e de nossos maus pensamentos são fruto dessa sugestão oculta. Então, né, que dizendo 1/4, né, do que nós dissemos, do que nós pensamos aqui, né, são sugestões ocultas de espíritos. Né? A influência dos espíritos sobre nós é constante e todos se encontram expostos a ela, quer acredite ou não. Então, a todo momento, todos nós, independente de sermos espíritas ou não, de acreditarmos na doutrina ou não, todos nós, né, estamos sujeitos a sofrer essa influência dos espíritos, né, como eu relatei lá no início, né, não sei se todos estavam no início, uma história, né, de família. E né, a gente vê isso a todo momento, de relatos de pessoas que se comunicam com o espírito, às vezes assim, né, aparecem lá e falam, e você percebe que não é a pessoa, né, que é um espírito que está falando por ela. Né, tantos casos, né, que a gente vê por aí. E quantos irmãos que vêm, né, até a casa espírita pedir socorro, né, por estar, né, nessa condição, não é mesmo? Se és inclinado ao mal, pois bem, terá uma nuvem de espírito que entrarão este pensamento em ti. Então, se és inclinado ao mal, pois bem, terás uma nuvem de espírito que entrarão em seu pensamento, né, tomando conta do seu pensamento. Mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem. Então, da mesma forma que
é como você imaginar mesmo, irmãos, né? O anjo de um lado e o demônio do outro, mas né, nós espíritas não acreditamos em demônios, né? Mas é espíritos inferiores, irmãos que ainda não encontraram a luz. Então, por estar em sofrimento, ele quer nos ver nessa condição também. Então, ali, né, assim, de um lado está um irmão tentando nos influenciar de uma forma negativa, e do outro está os espíritos superiores, os amigos, né? Eu gosto de dizer assim que alguns dizem anjo da guarda, outros dizem mentor, né? Aí cada um, né, usa da sua forma, mas são espíritos de luz, espíritos superiores que Cristo permite que ele venha a nosso socorro, né? Que às vezes pode ser um familiar, né? Ou somente um espírito que simpatiza, né, conosco, com a nossa causa. E ele vem para nos auxiliar. Então ele vai estar ali do nosso lado. Então assim, a gente não pode pensar assim, ai, aqui está um espírito que pode estar me influenciando negativamente, só o espírito, né, ruim. Não, também está o espírito bom do nosso lado. Ele vai estar nos intuindo a todo momento, né, porque Jesus permite isso, não é mesmo? Então, irmão, né, mais uma frase aqui, né, da Revista Espírita, de 1862, né, já que estamos, né, na reta final, estamos terminando. Em resumo, Kardec diz assim: a prece fervorosa e os esforços sérios por se melhorar são os únicos meios de afastar os maus espíritos. Então, irmãos, né, falei tanto, né, sobre os espíritos inferiores, né, como que né, assim, que não devemos ter medo dos nossos pensamentos, não é mesmo? E aqui uma frase bem sucinta, né, bem objetiva, que vem trazer para nós, né, essa certeza, esse acalento de que podemos nos livrar dessas influências, né, de espíritos inferiores, porque nós queremos a influência de espíritos, né, bons, né, superiores, não inferiores. Então aqui diz, ó, que a nossa oração, a nossa prece, né, quando a gente ora com fé, né, mas tem que ser aquela prece, irmãos, não aquela prece que estamos quase dormindo, assim, né, já não conseguimos mais conectar direito com Jesus, né? Isso, aquela prece que às vezes é memorizada, né? Que é só repetida. Tem que ser aquela prece que vem do coração, né? É você enxergar Jesus como, sabe assim, como o seu irmão mesmo, que está bem próximo de ti ali. Se colocar, eu falo assim, às vezes se colocar deitadinho no colo dele. Essa é a prece, né? Que quando você ora dessa maneira, a tua prece, ela ultrapassa, né? Essa energia ultrapassa e vai até Jesus, né? Porque às vezes nós oramos com tanto soninho ali, com tanto, né, já cansado, que eu falo assim, né, às vezes eu falo para minhas crianças, para meus filhos, que não passa nem do teto, né? Quanto mais chegar lá nos espíritos superiores, né? Então, assim, então diz isso, que temos que orar, né? Que temos que nos melhorar. É a tal da reforma íntima, né? Todos os dias, olhar para nós mesmos e ver o que fizemos, se foi bom, se não foi, e fazer propósitos de melhorar a cada dia, né? Isso é o nosso processo de evolução e é o que Jesus, né, diz para cada um de nós. Então aqui, irmãos, né, para encerrar, eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal, né? Que é a oração que Jesus nos deixou lá, né, na Bíblia. Então sempre, né, a gente ter isso em nossa mente: Senhor, né, nos livra de todo mal, não nos deixa cair em tentação, né? Não nos deixe entrar nessa vibração, nesses maus pensamentos, porque é pelos nossos pensamentos que é aquela linha, né, que vai dar, aquela linha energética que vai nos ligar aos espíritos inferiores e que vai fazer da nossa vida uma bagunça, né? Então, hoje nós não vamos ter o passe, mas vamos, né, orar a Jesus, agradecendo esse momento. Então, pedir a todos vocês, né, que, sim, se vocês tiverem água de vocês, né, durante a oração, vocês só mandam a energia, né, positiva
E a oração que vamos fazer aqui agora, neste momento, né, a água de vocês vão estar fluidificada, tá bom? Então vamos colocar confortavelmente, nos conectar, né, diretamente com o Pai, com o nosso Mestre Jesus. Agradecer, né, aos nossos mentores da casa, a Nália Franco, ao irmão José, né, a todos os espíritos amigos, né, a minha mentora, Mariana, né, que sempre está do meu lado, me auxiliando, me intuindo, né, de forma positiva, sempre a trilhar no caminho do bem. Então, assim, muito grata a todos eles, né, e todos esses espíritos superiores que estão guardando e cuidando da nossa casa espírita, guardando e cuidando de todos nós em nossas casas, né, nossos familiares. Então, Senhor Jesus, nessa noite, queremos te agradecer por este momento, né, por este estudo e pedir ao Senhor, né, que cuide de todos os irmãos neste momento que está conectado, Senhor Jesus, escutando, né, a tua palavra, a tua orientação, e que o Senhor possa, Senhor Jesus, fazer com que tudo que estudamos aqui hoje possa brotar no coração deles, né, para que eles possam viver cada dia mais feliz e cada dia mais no caminho de Ti, Senhor Jesus. Somos gratas por toda a assistência que o Senhor tem dado a todos nós, Senhor Jesus, né? Te entregamos esse nosso dia e te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor continue conosco, a todos nós, né, durante o nosso repouso, que durante o nosso repouso o Senhor possa, Senhor Jesus, nos levar a outro plano, Senhor Jesus, né, para nos intuir, para que a gente possa, né, trazer como intuição para o nosso dia a dia e viver de uma forma mais leve, mais suave, mais feliz, e sempre com o desejo, Senhor Jesus, de fazer o bem, de fazer a caridade, né, de dar o amor, Senhor Jesus. Grata a Ti, Senhor. Obrigado e assim seja. Obrigado, queridos irmãos, e até.